Está hoje nos jornais, todo mundo, e pelos próximos dias assim será, né? Uma sequência gigantesca de comentários, de entrevistas e tal, em torno da equipe que vai se formando, né, após a vitória de Jair Bolsonaro para a presidência da República. As figuras mais notórias já são conhecidas, mas há um conjunto grande ainda de ministérios e outros postos importantes, né, dentro da estrutura federal, Banco Central, Petrobras, enfim, grandes estatais, órgãos públicos importantes da maior relevância e tal. É natural que uma equipe como um conjunto inteira, né, demande um certo tempo para ser estruturada, para ser a nomeação específica de quem vai para onde e tal. Entretanto, uma parte relevante do problema ou do conhecimento a ser adquirido pela nova equipe não demandaria, no meu entendimento, o tempo que se dá entre a vitória de um eleito e sua posse efetiva no comando da máquina pública. Nós temos uma eleição que se dá em 2 turnos, portanto, já no segundo turno sobram 2. Desses 2, um vai ser o eleito, portanto, ambos já formam uma razoável convicção sobre o que tem à sua frente. Vou desprezar o que tem antes do segundo turno, porque já enquanto candidato no primeiro turno, mesmo como pré-candidato, mesmo como homem público, mesmo como pretendente à presidência da República, qualquer um vai formulando uma razoável quantidade de linhas, de hipóteses, né? Um conjunto de ideias gerais sobre o que vai fazer, como vai fazer, com quem gostaria de fazer, até que limites vai, né? Que marcas tentará imprimir e tal. Por que eu estou falando isso? Porque 60 dias entre uma decisão do eleitorado e o início do trabalho da equipe eleita é um tempo demasiado para os tempos de hoje. Qual razão de você conceder a um Congresso que foi atingido pelas urnas na proporção que este foi, ou em qualquer outra proporção, a prerrogativa de continuar dizendo o que vai ser feito do país durante 60 dias depois da derrota de metade dos congressistas? Que negócio é esse de 60 dias com o Congresso lotado de vagabundo, que tradicionalmente é assim, nem sei se o próximo também será, lotado de figuras das piores figuras públicas que nós temos, derrotadas pelas urnas, ditando como é que vai ser o destino do país por 60 dias. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E de um outro lado, uma tal de um processo de transição, me perdoem aqui, que para quem chega e para quem sai é outro exagero. É outro exagero. É um fenômeno que leve 60 dias para você estruturar um troço desse. Assim como, me perdoem, também é uma loucura que um presidente da República saia da urna vitorioso e esteja perto do zero no que diz respeito às conjecturas e articulações para indicar a sua equipe de trabalho, seus ministros, enfim, alguns já estão indicados, outros estão sinalizados, mas acho tempo demais ruim para o país, porque enquanto você não efetivamente pega o leme do navio, da embarcação, para tocar o rumo que queira, né? Outros estão nesse leme fazendo o que querem. E geralmente ao sabor de grupos, de ideias, enfim, de projetos derrotados nas urnas. É tempo demais. Ontem, ainda que continuemos no espumeiro, na conversa de uma montagem de governo, de uma transição demorada, quero insistir nesse aspecto, alguns sinais foram dados, especialmente pelo Paulo Guedes, que tem sido, já é visível um ponto fora da curva na equipe de Bolsonaro no que diz respeito ao estilo mais assertivo, mais claro, mais incisivo, na forma de se posicionar diante das coisas, às vezes até de forma excessiva, como foi o caso da resposta que deu a uma repórter que perguntava para ele sobre o Mercosul. Ele enquadrou a repórter de forma até agressiva, pouco polida, eu diria, e a repórter dizia: mas senhor Paulo Guedes, o que o senhor tem a dizer pelo Mercosul? E ele quieto: mas senhor Paulo Guedes, o que tem a dizer do Mercosul? E ele quieto. Na terceira vez que ela perguntou,
Minha filha, por que você quer saber do Mercosul? O Mercosul não é prioridade. Não é prioridade o Mercosul. Pronto, era isso que você queria ouvir? Era isso que você queria ouvir? O estilo é sério. Por que você quer saber de Mercosul? Eu disse, porque sou argentina, trabalho no jornal El Clarín. Aí ontem ele até se desculpou e tal, bababá. Diria até que com certo excesso, a veemência dele, a assertividade dele e tal. Mas ele é um ponto fora da curva no seguinte sentido, ele está sendo muito claro nas coisas que defende, muito claro. Ele não tem esse protocolo, essa firula do discurso político mais cauteloso, né? Uma coisa mais pisando em ovos, espera aí, não sei e tal. Ele vai, quer dizer, ele é um atropelador geral da República, me parece já ficar claro pelos primeiros movimentos. Agora, ainda que com ênfase ou de forma, ou num protocolo que não é exatamente o que predomina na política, e é preciso levar em conta que a política é assim mesmo em qualquer parte do mundo, mesmo que nesses tiros mais diretos na testa dos fatos, tem coisa que ele está falando que eu acho que não só é muito claro, como muito necessário também. E uma delas está voltada para a questão do Estado brasileiro. O grande inimigo da sociedade brasileira não é ideológico. O grande problema da sociedade brasileira não é a ameaça comunista, nem da ditadura militar, nem de esquerda, nem direita, nem fascismo, nem comunismo. No meu entendimento, não é porque essas ameaças não são reais. Não são reais. Aliás, há 3 dias fizemos aqui uma eleição que resultaria necessariamente numa ditadura bolivariana ou militar e ainda não estamos numa ditadura. Olha que coisa incrível, né? Como é que quem vaticinou isso, os arautos da ditadura de um lado e de outro, até agora já temos 3 dias, hein? Sobrevivendo sem a ditadura depois da eleição de um dos dois. Pois bem, como essas ameaças na minha cabeça não são reais, elas estão no oba-oba retórico da campanha de um lado e de outro e tal, o que nós temos de problema sério à nossa frente é um Estado que é inimigo da sociedade brasileira, da forma como ele está constituído, pelo preço que ele custa e pelo pouco que produz e pelo muito que desvia. O Estado pertence a corporações funcionais e a quadrilhas partidárias, que são quem os dominam, são quem determina o jogo jogado. Ele é gigantesco, ele é oneroso, ele é perdulário, gasta mal. E tem práticas que deviam ser cuidadas por um Ministério da Polícia. E não pelo Ministério do Transporte de um lado, de saúde do outro, educação do outro, infraestrutura ou o que seja. Ontem saiu um relatório, vocês da imprensa, aliás, saiu anteontem do Tesouro Nacional, informando que as empresas estatais geram um déficit de quase 14 bilhões de reais. Geraram no ano passado um déficit de quase 14 bilhões de reais. É o boletim das participações societárias da União, foi divulgado pelo Tesouro Nacional. Foram gastos quase 15 bilhões de reais em subvenções às estatais dependentes, como eles chamam. O prejuízo de um grupo de estatais para o Tesouro, para o cidadão, portanto, é monumental. E a pergunta é o seguinte, embora algumas tenham que trabalhar mesmo, não são estatais ou órgãos que gerem recursos para se sustentar, desse grupo estão hospitais, estão algumas universidades, parece, até a própria Embrapa, tudo bem. Mas o conjunto, o bolo, está cheio de penduricalho, que ou não precisava existir, ou só poderia existir se fosse autossuficiente, se gerasse os recursos necessários para pagar a sua folha de pagamento e fazer os investimentos necessários para produzir o que tem que produzir. Mas não, estão lá, se você tenta mexer, na mesma hora vão para a rua bloquear a avenida porque o funcionário unido jamais será vencido, não respondem por eficiência, não respondem por produtividade. Então eu acho que um discurso mais radical, no sentido de partir para dentro do Estado, com uma visão de reformá-lo, de reduzi-lo e de submetê-lo à sociedade, no sentido de dizer que o que ele faz só se justifica se for eficiente, se for necessário, se não for oneroso além do que produz, se for justificável, enfim, pela utilidade que o órgão tem, alguém que coloque-se diante do Estado e diga, olha, meu querido, ou tu melhora ou tu diminui,
eu acho que é um discurso que, ainda que fora do protocolo político e com ênfase incomum nesse ambiente, é um discurso que me agrada. A ver o que disso vai resultar de concreto, porque as outras forças políticas que estão ao redor do presidente eleito já colocam panos quentes em várias dessas declarações. Espera aí, não é bem assim, segura aqui, segura ali. Vamos ver, depois dessa longa travessia de 60 dias, repito, para transferir o bastão de uma administração para outra, como é que as coisas vão começar a acontecer concretamente. Toca o barco aí.